Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre um relatório da Anthropic que foi lançado esse ano, falando sobre Agentic Coding Trends, né? Ou seja, as tendências de codificação por agentes. É um relatório que foi lançado no início desse ano, mas que hoje, em maio, a gente já consegue ver muita coisa que já virou prática, né? Então hoje a gente vai dissecar um pouquinho esse relatório, falar um pouco sobre as tendências que a Anthropic falou no início desse ano, mas também contextualizando para a nossa opinião, para o nosso dia a dia, para a nossa prática que a gente está vendo em maio de 2026. Então, para isso, estou aqui com meus colegas de bancada, Rafa, Dudu, e E aí? aí, pessoal? Tudo bom, gente? Beleza? É engraçado nesse relatório que foi lançado esse ano e a gente olhando algumas tendências que eles falam aqui, a gente, poxa, mas isso aqui já não era desde o ano passado, né? Realidade, Tipo né? assim, a gente já não faz desde 2025, né? Ou então teve pontos que a gente já viu que, olha, isso já Então, aconteceu. exatamente, Ele que ele já já acertou essa lançou. previsão. Então foi exatamente isso. O relatório ele tem previsões, né, tendências aí, que são praticamente antigas, né, assim, na era da Então, IA. janeiro de 2026. Na era da IA as coisas elas, né, evoluem muito rápido e coisas que a gente ainda vai ver com um pouco mais de inserção no nosso dia a dia, vamos falar assim, né. E eu acho que é legal a gente trazer também o momento que a gente está gravando nesse episódio da Anthropic, né, assim, a gente já gravou aqui no Entre Chaves episódios sobre vazamento do Cloud Code, né, e essas coisas que estão acontecendo. A gente viu também um anúncio aí do Mitos da Anthropic, mas não só isso, gente, a Anthropic, o fato é que eles publicam features o tempo inteiro, eles publicam coisas do Cloud Code, do Cloud AI, o tempo inteiro. Então, querendo ou não, eles também já estão, né, avançando aí, batendo inclusive as tendências que muitas das tendências provavelmente também já estavam vendo, né, a evolução da própria pesquisa da Anthropic, né. Eles colocando em prática uma das tendências que eles colocam aqui para 2026, que é esse ciclo muito mais acelerado de desenvolvimento como um todo, né? Quando a gente coloca hoje aqui que, cara, agora a gente vai ter uma transformação do papel do engenheiro, onde ele vai ter mais um papel de orquestrador, falar mais sobre sistemas coordenados de agentes, né? Com um agente orquestrador que vai trabalhar em cima disso. E eles mesmo colocam no relatório deles essa imagem e tudo dessa aceleração do ciclo de desenvolvimento. Que isso aí é algo que a gente vai ver com muito mais força, né, tipo assim, dos ciclos diminuírem de meses e tudo para semanas, dias, algumas coisas, que nada mais é do que eles já estão fazendo, igual você falou, né, Fernandinha, de toda hora você vê lá: "Opa, publicou coisa nova", não consegue, né, tá difícil até de acompanhar, né. É muito difícil de acompanhar e também a gente percebe que o documento ele é um pouco carregado de marketing também, né? Porque eles precisam divulgar o que eles estão lançando e eles contam, né, esse case, né, colocando até quotes do CEO da empresa, falando sobre, né, o uso da ferramenta. Eles citam ferramentas que eles têm, né, como, por exemplo, o Cowork, que é uma ferramenta para ajudar, usuários não técnicos, né, a desenvolver soluções. Assim, é uma campanha de marketing. Com certeza, mas ao mesmo tempo que é uma campanha de marketing, eu concordo com você, também traz um tanto de coisa que eles estão fazendo que de fato estão acelerando o ciclo de produção de produtos digitais, né, o ciclo de execução, de criação de produtos digitais. Então a primeira trend, de fato, que foi essa que você falou, Dudu, é uma trend de fundação que eles chamaram, né, que é justamente a mudança do SDLC, né, que é o ciclo de desenvolvimento do software, né. Não sei se vocês acompanharam, mas na semana passada aconteceu um evento da Anthropic que ainda vai acontecer mais 2 outras versões, que é o Code with Cloud, que é basicamente um evento da Anthropic que eles lançam e falam sobre várias coisas. E nesse evento, o criador do Cloud Code, ele falou num painel dele lá, que na Anthropic não existe mais código escrito manualmente, né, as instâncias do Claude, elas se coordenam via Slack, elas rodam em loop e elas resolvem issues sozinhas dentro do codebase deles. Então, lá ele já tá assim, né, que é a brincadeira que você fez, né, que eles estão lançando tantas features que provavelmente o ciclo deles está realmente bem encurtado, que é isso, aqui na DTI mesmo a gente teve também um desses memes, assim, que a sprint da Anthropic deve durar 1 hora, né, porque não tem condição. Porque realmente, assim, é muita feature sendo lançada, é muita loucura mesmo, né. Dentro dessa tendência de fundamentação que eles colocam, até a transformação do papel do engenheiro, né, que eles falam. Igual você falaram, eles não desenvolvem mais código lá dentro, a IA gera tudo. Então beleza, então acabou o papel de dev, né, acabou o papel de engenheiro? Não, é o que eles comentam. O papel de engenheiro ele vai ser voltado
para onde ele mais é necessário, né? Ele vai olhar principalmente para as partes mais críticas, fazer alguma avaliação de output da IA, mas não necessariamente de todo o output, daquele output mais relevante e tudo, coisas simples, às vezes evolução de débito técnico, algumas coisas até que eles comentam, que às vezes era negligenciado por custo, tempo e prazo, que hoje é super factível usando essas orquestrações de agentes e tudo. Igual você falou, deixa rodando lá e durante a noite, no dia seguinte, tá lá os débitos técnicos resolvidos, né? E o engenheiro vai olhar para aquilo, falando, ok, realmente era bem isso mesmo, olhando para os pontos mais necessários. Cara, e quem nunca teve que definir na sprint que ia ter ali 10% de pontos pra gente entregar débito técnico ou entregar coisas básicas, né, de Ou de qualidade de guardar para correção de código. bug, essas coisas todas, E aí você ficava deixando aquilo ali que virar uma bola de neve, nunca implementava, mas agora algumas coisas realmente ficaram muito triviais, né. Exatamente. Um ponto que eu achei interessante é que ele fala da revolução do onboard, né, que agora está muito mais rápido, colapsou o tempo que eu levo agora para colocar uma pessoa nova no meu time, para eu ter contato com uma nova aplicação, uma nova codebase. E agora eu acho que isso muda como a forma como os times estão se organizando, né. Sim, com certeza. Como eu consigo desenvolver quase que em qualquer repositório, vamos pensar assim, com uma fricção muito baixa, basicamente eu posso ter times muito mais dinâmicos, que atuam em mais produtos, em mais frentes, né, sem que eu precise realmente conhecer a fundo. Isso também é um outro benefício, né, que eu acho que a gente está começando a ver também. Começa com isso, exatamente. Era sempre tão doloroso essa É, exato. troca de contexto, né, o tempo todo ali, para quem já atuou em mais de um projeto sabe como isso é, mas então eu vejo que isso está mudando. Com certeza, sem dúvida. E tem uma outra trend que eu acho que tem tudo a ver com isso, né, inclusive com o que o Dudu falou sobre o papel do desenvolvedor que está sendo mudado, que é a trend 3, né, que ele fala lá do long running agents e o harness engineering. A gente até tem um episódio aqui sobre harness engineering que eu acho que vale super a pena ouvir quem ainda não conhece bem o termo, mas que basicamente fala um pouco disso, assim, que a nossa então, já que a gente não desenvolve, o que que a gente faz? A gente desenvolve harness, a gente instrumenta para que o nosso agente fique cada vez mais alinhado, gerando coisas com cada vez mais qualidade, para que a gente tenha cada vez mais confiança no código que é gerado, né? E a gente realmente passe a ter mais atenção para o que realmente importa. E isso, gente, para mim, é o que destrava de verdade a produtividade real, a eficiência, que é quando eu realmente consigo colocar a minha atenção, que é a mais cara, né, em lugares específicos, e o resto eu vou delegar mesmo para IA. Até fazendo um ponto com a outra coisa que ele fala também, outra trend que ele fala também, de agentes únicos evoluem para times coordenados, isso aí facilita essa questão, porque a partir do momento que você tem agentes especialistas em vários pontos diferentes e você usa uma coordenação para que eles se conversem e eles realmente gerem valor em cima daquilo, é o que vai te habilitar a realmente falar, cara, ok, você se resolve aí, ô IA, eu vou focar aqui no que eu preciso, fazer algum design mais complexo, alguma coisa aqui que precisa um pouco mais de interação, sabe? A gente fica vendo isso acontecer hoje na prática, né? De realmente criar esses ecossistemas e tudo. Tem um colega meu que ele estava experimentando isso na empresa dele, já tem até alguns meses já conversando com ele, de realmente, cara, ele criou alguns agentes, cada um com sua com a sua função, desculpa, simplesmente virou para os agentes e falou, cara, eu preciso de uma determinada funcionalidade assim. Deu uma frase. E deixou os agentes se virarem ali, cara, produto, design e tudo e tal, para poderem entenderem, refinarem, fazerem perguntas para ele e tudo, devolverem. E eles mesmos já criaram todo um plano, começaram a desenvolver. Ele falou, cara, eu deixei aquilo ali rodando um tempão e saiu com algo pronto ali em cima. É, esse negócio dos multiagentes, né, que essa é uma das trends lá, né, acho que é a segunda, eu ainda fico um pouco na dúvida, porque a própria Anthropic, às vezes, ela mesma defende que quando eu tenho vários agentes em paralelo rodando, querendo ou não, eu vou ter handoffs entre esses agentes. E isso pode ou onerar meu processo, acabar perdendo informações, ou até ficar muito mais caro e tudo mais. Então a própria Anthropic, eu já li coisas deles falando para sempre começar com a skill, né, que é o mais simples, né, ao invés de ficar sempre tipo, você fazer um over engineering aqui, né, na era da IA é isso, né, você ficar criando muitos agentes quando às vezes você consegue resolver coisas com skill. 1 milhão de MCPs e não sei o Essa trend quê. eu só fico com essa ressalva, porque eu acho que isso é muito importante mesmo. Se a gente ficar o tempo inteiro só fazendo over engineering ali
começar a criar, não, agora eu crio agente para tudo, a gente provavelmente vai ter dificuldade, igual, sei lá, sempre a gente teve quando a gente, sei lá, cria milhões de microserviços e precisa ficar instrumentando e orquestrando. Então, assim, para mim é começar mais simples, mas caso seja uma necessidade, aí beleza, né, vamos criar os agentes. Eu acho que talvez é por isso que eles colocam como uma trend, é algo que a gente vai ver durante o ano. Quando chegar no final do ano, a gente vira e falar: "Poxa, realmente, agora eu consigo botar um tanto de agente para trabalhar junto sem esses problemas". Pode ser que até lá a gente já tenha resolvido isso É, de alguma e de forma, fato, né. assim, né, a própria Anthropic, ela lógico, gente, como a gente falou aqui até do marketing, né, eles geraram, né, lançaram esse relatório em janeiro e eles já têm até maio, né, que é o dia de hoje, lançado diversas features. E uma delas tem a ver com a orquestração de agente, né. É claro que eles iriam fazer Exatamente, a isso, questão do né, assim, marketing que eu comentei. é claro que eles iam fazer isso, né. Tem um ponto aqui também, eu fiquei muito curiosa, que ele falou sobre lá na Trend 3, ele fala sobre, a mudança na economia da engenharia de software, onde ele fala que agora, como os agentes eles têm um horizonte de tarefas por um período muito mais estendido, né, de minutos para dias, você conseguiria desenvolver projetos do zero, inteiros, que antes não eram viáveis e agora passa a ser. Mas, ao mesmo tempo, um executivo da NVIDIA soltou uma declaração muito polêmica aí que a IA, ela está o custo da IA, ela é mais cara que o custo de trabalhadores humanos. Então, será que ao mesmo tempo que você vai ter esse ganho de velocidade, você também não vai ter um aumento de custos ou isso vai Com certeza. compensar? Com certeza, assim, para mim, eu acho que a gente vai começar a deslocar a discussão para o lugar certo, que é esse, que é tipo assim: "Ah, É beleza, esse é balanço, esse né. balanço, eu vou ser 20 vezes mais produtivo se eu tiver um harness gigantesco aqui com multi-agentes trabalhando, eu vou ser 20 vezes mais produtivo, mas eu também vou ser 30 vezes mais caro, aí não adianta. Mas, se eu for 5 vezes mais produtivo, eu sou só 2 vezes mais caro", aí vai funcionar, entendeu? Eu acho que a gente vai começar a deslocar a discussão para esse Tem que ser tipo de medido coisa, né. também, né, isso É. tem que ser medido. Até porque os custos ainda da IA ainda são completamente subsidiados, né, um momento essa farra vai ter que acabar, Algum não vai ter momento a jeito, conta né. vai chegar. Ainda nesse tópico do harness, né, do long running agents, que eu acho que ele é bem importante mesmo, que eu acho que agora a gente começou a ver esse negócio acontecendo, porque no passado era assim: "Nossa, eu tenho que ficar lá, aí eu tenho que ficar interagindo o tempo inteiro com o meu cursor, por exemplo, porque eu mando fazer uma tarefa, ele erra umas coisas, aí eu tenho que corrigir e eu tenho que ficar interagindo sequencialmente ali, porque também se eu mandasse ele fazer um negócio inteiro, ele errava, porque o meu contexto ali não era, né, o contexto era limitado, tinha esse problema da alucinação, blá-blá, blá-blá-blá. Então, a gente passou por isso, né, e eu acho que agora realmente estamos entrando nessa fase de: "Não, gente, espera aí, que agora dá mesmo". Eu acho que tem tudo a ver com harness, né, que a gente até comentou no outro episódio, que é como que eu mantenho meus agentes, minha LLM alinhada, fazendo o que eu realmente quero, com uma qualidade que eu desejo, por muito tempo. Ô Fernandinha, eu acho que o Cloud Opus 4.7 ele me deu esse baque, porque foi um pouco assustador uma experiência que eu tive de tentar resolver algo com o Sonnet 4.6 e ficar ali em loop, ali dando voltas, tentando pedindo para resolver um bug, e aí o Opus 4.7 resolveu isso em Eu muito rápido. mesma eu mesma criei aqui numa aplicação interna da DTI um harness que basicamente, assim, dado uma intenção de negócio, ele sai para mim com um pull request, com prints da minha aplicação, com tudo, e assim, Isso é qualidade lindo, né. maravilhoso. Tudo bem, né, uma aplicação menor, talvez a gente, né, claro, eu acho que tudo o esforço de você fazer um harness para uma aplicação legada é claramente maior, não tenho dúvidas, mas assim, o fato é que a gente começou a ver essas coisas acontecendo, gente. Então assim, agentes que estão realmente executando por mais tempo, fazendo aplicações inteiras, features complexas e não alucinando igual a gente via no passado, né. E eu acho que tudo tem muito a ver com o harness e tem muito a ver com a evolução das próprias ferramentas também, né, que para mim também tem a ver com harness, no final das contas, né. O próprio Claude Code evoluiu pra caramba. Eu já vi aqui na DTI um computador com post-it assim, ó, não desligar, IA trabalhando e deixando aqui de noite aqui. É, exatamente, né. Tem uma outra feature que a Anthropic colocou, acho que em preview, e a gente pode depois num outro episódio falar sobre, que é o tal do dreaming, não sei se vocês viram, uma funcionalidade de sonho. Gente, pra mim é um negócio que que é Eu loucura adoro os mesmo, assim, eu nomes. adoro. Mas essa funcionalidade da Anthropic, só falando rapidamente aqui, o que que ela prega é que o próprio Cloud Code, por exemplo, vai analisar sessões ou o que foi executado e vai melhorar
automaticamente, porque ele vai fazer uma validação das coisas e vai encontrar melhorias no próprio harness do seu código. Atualmente, como é que é, né? Eu vou iterando e eu mesmo tenho que ir lá e falar assim: olha, isso aqui você poderia virar uma skill, isso aqui você poderia transformar num hook, isso aqui coloca na sua memória, sei lá, né? Aí agora ele vai fazer isso automaticamente, né? Ou seja, assim, É aquilo que a gente falou de uma das tendências lá, é a gente focar no que é importante e delegar realmente 100% das coisas para IA, né. então puxando para a próxima trend, que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, Dudu, que eles falam sobre a nossa atenção ser direcionada para os lugares certos, né, para a gente ter uma colaboração muito mais inteligente como humanos, né. Então basicamente a trend traz justamente isso, como eu, né, dado que eu estou construindo um harness, eu tenho muito mais confiança no que eu estou gerando, eu consigo ter agentes que rodam de longa duração, eu consigo fazer ciclos menores, o que que sobra para mim? Então revisar, o que eu vou revisar talvez são coisas muito mais específicas ou coisas muito mais pontuais, e eu vou começar realmente a colocar a minha atenção nos lugares que importa. Para mim tem tudo, tudo fecha assim, é tudo realmente é uma coisinha que vai completando a outra, que vai possibilitando com que isso aconteça. Exatamente, é o que fala aqui no negócio, tipo assim, os agentes aprenderem a saber quando pedir ajuda. Que eu acho que isso que é o mais coisa, tipo assim, ou a gente nunca pede ajuda, você manda ele fazer uma coisa, ele sai fazendo um tanto de coisa, inferindo 1 milhão de coisas, ou você vira pra ele e fala: "Olha, não infira nada, pergunte o que você não sabe". Aí ele pergunta um tanto de coisa também. Então fica aquele trade-off, assim, de como fazer, né, então E com os modelos cada vez melhores, eu sinto que o nosso prompt ele tá degradando um pouco, porque o modelo está respondendo tão bem que às vezes nem é necessário você tá tanto contexto, mas aí, ao mesmo tempo, isso pode chegar no nível que ele vai ficar inferindo um tanto de coisa, então esse ponto aí eu achei fantástico, ele perguntar. ele ter esse discernimento, né, cara, isso aí é uma das primeiras coisas que a gente começa a falar: "Realmente, começa a ser um pouco inteligente essa IA aqui, né". Mas de fato, assim, né, até trazendo para o harness que eu falei que eu criei, por exemplo, lá eu tenho uma diretriz clara lá que é: "Ah, eu só quero que você me pergunte quando você realmente, tiver travado ou não souber", e no caso lá eu queria que ele inferisse um tanto de coisa mesmo. Mas seria realmente muito interessante, né, se eles começassem a até falar assim: "Olha, o arquivo que você tem que revisar é esse, esse e esse, que o resto eu garanti". Tem algo que se assemelha um pouco no projeto que a gente está mexendo, onde a gente tem um agente que é um agente validador de pull request mesmo. Então você sobe lá o pull request, o agente já pega e já faz a primeira passagem em cima do código todo e já coloca lá os comentários: "Ó, isso aqui não ficou bom, isso aqui tá desse jeito, isso aqui é assim, tal, 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 tal". Então ele já faz essa primeira passada para você não ter que revisar tudo, pode focar nele e falar: "Cara, não, isso aqui é falso positivo, ou isso aqui ok, vou corrigir tudo". É um dos níveis de aprovação que a gente tem nos pull requests nosso do projeto, inclusive, né. A gente tem que passar por esse cara e esse cara tem que dar ok. Depois que você tratar os comentários dele, você fala: "Cara, ok, tratei, revisa aí de novo". E aí ele fala: "Ah, tá bom, ok", ou "Não, não concordo", e tudo. Então, de vez em quando, você fica dando umas discutida com ele lá e tal. Pra mim é isso, assim, pra mim o flow nativo de IA, de fato, o que ele realmente traz de uma mudança realmente profunda, é que a gente tá fazendo um shift right na nossa atenção mesmo, né, no que a gente realmente presta atenção no fluxo todo. Porque como eu falei, né, a nossa atenção é cara e nos é mais interessante que ela seja direcionada para onde realmente precisa, né. Então se eu fico atrasando o máximo possível da atenção que eu dou, quer dizer que assim, né, eu tô conseguindo confiar mais nas outras coisas, e aí na hora que eu realmente: "Opa, espera aí que agora eu tenho que focar nisso", pum. Aí eu tenho muito menos coisa para resolver e aí ótimo, né, o meu flow nativo de IA funcionou. E aí, claro, porque nós não conseguimos dar atenção a 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A gente, infelizmente, temos, né, essa limitação, né, não somos como a IA, e a gente tem essa limitação. Então, né, o máximo que a gente conseguir filtrar o que a gente dá a nossa atenção, mais rápido a gente vai conseguir produzir e mais, né, e melhor a gente vai conseguir produzir. Claro, a gente tem que fazer isso usando todas essas ferramentas, né, e claro, garantindo que o nosso código tá chegando bom, porque também não adianta nada, eu não reviso nada, só que aí eu tenho 500 bugs em produção. Não é disso que eu tô falando, eu tô falando em confiar tanto a ponto de
deixar a minha revisão muito para depois É mesmo. que ele comenta que enquanto os engenheiros em geral, eles estão usando IA em 60% do trabalho e conseguindo uma performance muito grande, um ganho de produtividade, eles também reportam que eles apenas delegam completamente somente tasks mais simples, né, somente uma fração desses tasks. Acho que é só, tipo, 27% que ele fala lá na Eu acho que é justamente isso, né, porque ainda não confiam na qualidade, acham que ainda vão ter mais retrabalho do que benefício de fato, né. sim, ou realmente, às vezes, é necessário, né, igual eu falei que tem esse bot lá que revisa tudo, também não dá para confiar 100%, por isso que a 100% no gente ainda revisor. tem exatamente, você ainda tem que ter as outras aprovações, ainda tem que ter outras pessoas, porque ainda tem coisas que passam. Cara, e dá muito medo de colocar algo em produção, rodar algo que eu não escrevi 100% o código, que eu não olhei cada linha desse código. É, eu concordo que é um medo, mas ao mesmo tempo eu 100% acredito que é tendência, tá, assim, mesmo, porque Será para mim que eu sou novos igual. desenvolvedores, eles que estão surgindo, eles não vão ter esse medo? Eu acho Será que que não isso é vão ter algo da esse nossa medo, eu geração? acho. A gente já discutiu até isso no episódio, tipo assim, que no futuro, acho que nem código a gente vai olhar mais, sabe, tipo assim, código vai ser irrelevante, que nem vai comitar código mais às vezes, sabe, tipo, Né. A gente falou do Uncle Bob, né, das métricas que talvez sejam mais interessantes da gente ficar de olho do que de fato o próprio código, né, as métricas de qualidade do código, como code smells, como duplicação, como complexidade ciclomática, né, afinal, se essa ferramenta está falando que o código tem qualidade, para que eu preciso olhar? Enfim, né, eu acho que ainda estamos caminhando, mas eu realmente acredito que isso é tendência 2026. Mas a última trend que ele traz aqui no reporte também é uma trend bem interessante, que a gente já falou também sobre ela em alguns outros episódios, mas que é sobre a codificação agêntica que melhora a parte de defesa de segurança, mas também a parte de da ofensiva, né, de segurança. É, isso foi lá no começo quando eu falei que, algumas coisas eles já até meio que já aconteceu, porque o Mythos foi anunciado depois, né, que eles lançaram isso. E a gente ainda não entende muito bem se o Mythos foi anunciado de forma forçosa por conta do vazamento. E aí o ponto do Mythos é que eles desenvolveram um modelo tão bom em código que ele acabou, por consequência, sendo muito bom em segurança. Só que também a parada é meio sinistra que eles perceberam que eles tinham uma bomba na mão, porque ao mesmo tempo que aquilo poderia ajudar os desenvolvedores a protegerem, a descobrirem vulnerabilidades críticas do seu sistema, isso também ia ajudar até muito mais os atacantes, né. Os desenvolvedores, eles não iam ter tempo para se preparar contra uma série de ataques que poderiam surgir, principalmente descobrindo vulnerabilidades zero days, que são aquelas vulnerabilidades que nunca foram encontradas, né, que essas, segundo Dantas, são as que mais geram problema no mundo. total, exatamente, né, porque esse que é o negócio do Mitos, ele se provou excelente em encontrar vulnerabilidades, mas também descobrir formas de explorá-las, né. É um dos exemplos que ele dá lá, tipo assim, de como que ele achou formas de explorar, às vezes, 4 vulnerabilidades de forma encadeada, né, então É muito sinistro mesmo, e se você quer saber mais sobre o Cloud Mythos, a gente gravou um episódio só sobre isso com o Dantas, participação do Dantas também, que tá fenomenal. Talvez é um dos melhores episódios que a gente já gravou, na minha opinião, mas, acompanha lá. então é isso, essas foram as tendências, né, que esse relatório da Anthropic trouxe, algumas já em andamento, né, outras ainda está por vir, estamos ansiosos por elas chegarem aí no nosso dia a dia. E ele encerra até trazendo quase que um resuminho dessas tendências, indicando com prioridades pro ano, né, tipo assim, o que que vai acontecer muito, que ele traz 4 pontos, né, tipo, de dominar a coordenação de múltiplos agentes, né, que é isso que a gente já falou aqui, né, de ter esse ecossistema todo aqui, encontrar esse sweet spot entre custos e retorno, escalar a supervisão humano-agente com sistemas de revisão automatizados, ou seja, dar atenção só no necessário, o que não for necessário, a gente da nossa atenção, delega para a gente, né, expandir o uso da codificação agêntica para além da engenharia, são essas ferramentas que a gente já vê sendo usadas como Shadow IT dentro de empresas, como realmente a criação de ferramentas fora da área de TI, né, na área jurídica, área médica e tudo. E, por fim, essa incorporação da arquitetura de segurança dentro da codificação agêntica, usando os maiores avanços das LLMs nesse sentido,
Obviamente falando do Mythos, né, estar a ser lançado. Eu gostei muito, assim, desse report, por mais que, né, ele seja um report de janeiro e a gente já esteja em maio, eu acho que dá para ver a força da Anthropic e o quanto ela está modificando o jeito que a gente programa, de verdade, assim, eu acho que, o tanto de features e essas coisas todas que o Claude vem lançando, ele vem realmente mudando tudo que a gente conhece. E eu acho que é extremamente importante ficar de olho nessas publicações da Anthropic, né, nessas tendências, porque é quase que o roadmap deles, assim, Exatamente, né, eles e eles estão também influenciam o mercado, né. exato, exato, assim. É isso aí então, pessoal. Então, muito obrigada, até a próxima e tchau, Muito tchau. obrigado a todos, até a próxima, tchau, Valeu. tchau.